as nossas reflexões na vida do profeta Elias, pensando nessa série de mensagens. Deus colocou no meu coração que intitulasse ela de Servindo a Deus em Tempos Difíceis ou em Tempos de Crise. Já tivemos 2 reflexões e hoje caminhamos para a terceira. E nessa noite eu quero meditar com você sobre o tema O Deus de Elias. O Deus de Elias. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 17. Encerrando hoje esse capítulo, que é por demais especial e que tem muitas verdades preciosas, meus irmãos, para o nosso coração. Então, por mais que a gente já vá vencê-lo hoje, não deixe de ler, reler esse capítulo, meditar, anotar na sua Bíblia. Aquele que usa o celular, coloca lá no bloco de notas, mas nunca mais olhe para esse texto da mesma maneira. Medite nessas verdades preciosas. Todo mundo achou? Amém? A palavra de Deus diz assim para nós nessa noite, irmãos. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. Repita comigo: o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Verso 24. Então, a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é o que, irmãos? O quê? E que a palavra do Senhor na sua boca é? Vamos repetir isso. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca. Amém? Não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Deus. Obrigado por esse texto tão precioso que o Senhor deixou, ó Deus, para a tua igreja, para o teu povo. E agora, Deus, quando me encontro diante dessa palavra, a única coisa que eu posso te pedir é misericórdia, Deus. Misericórdia e graça sobre a minha vida, unção, ó Pai, do teu Espírito, para que eu possa trazer, ó Deus, para o teu povo nessa noite, não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que o teu povo precisa ouvir, Deus. Alimenta cada coração nessa noite. Traga, ó Deus, aquilo, ó Deus, que de fato, ó Pai, vá ao encontro, ó Pai, de cada vida, de cada alma, de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. E que saiamos daqui, ó Deus, diferentes, completamente diferentes, da maneira, ó Deus, com a qual nós entramos nesse lugar. Ilumina a nossa mente, dá liberdade ao teu Espírito, para que ele ministre em cada coração. É o que nós te pedimos, e fazemos isso em nome de Jesus. A igreja diz: meus irmãos, o Deus de Elias. Certa vez perguntaram para a famosa atriz, para a tão conhecida atriz, para a tão renomada atriz de Hollywood, Marilyn Monroe, se ela acreditava na pessoa de Deus.
enquadraram ela em determinado momento da sua vida, enquadraram ela em determinada circunstância, colocaram ela meio que de canto e perguntaram para ela: você acredita em Deus? E essa mulher tão conhecida, tão respeitada e tão conceituada pela mídia, pelas pessoas, disse a seguinte resposta: eu acredito em tudo um pouco. Eu acredito em tudo um pouco. O que ela estava querendo dizer é que, diante de tantas opiniões e de tantas opções de crença e de verdades, ela acreditava de tudo um pouco. Meus irmãos, o que está por trás dessa declaração? O que está por trás dessa fala, desse argumento que ela trouxe para as pessoas que questionaram ela? É o princípio que afirma para nós que tudo vai ficar bem se nós acreditarmos em tudo. Tudo vai ficar bem na nossa vida. Tudo vai ficar bem na nossa realidade, tudo vai ficar bem na nossa existência, vai dar tudo certo no nosso dia se nós acreditarmos em tudo. Se você parar para pensar e refletir comigo nessa noite, existem várias pessoas hoje que afirmam que acreditam na pessoa de Jesus. Elas ouvem falar de Jesus, elas ouvem as obras de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, e declaram da seguinte forma: eu acredito em Jesus. Há muitas pessoas hoje que acreditam na Bíblia. Estamos no dia da Bíblia hoje. E se você fizer um questionário andando pela rua de Itabirito e perguntasse a cada pessoa: você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Muitas pessoas dirão que acreditam na Bíblia. Mas, meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui nessa noite, vivemos num tempo onde as pessoas afirmam que confiam no pensamento positivo. Vivemos num tempo em que as pessoas dizem e afirmam que confiam em horóscopo. Tem gente que não sai de casa pela manhã antes de consultar o seu horóscopo, para que tudo dê certo durante o dia. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas acreditam na sorte. E por mais incrível que pareça, vivemos num tempo onde as pessoas acreditam até em alienígena. Porque o princípio que essa atriz declarou, e que é verdade em nosso meio, na nossa sociedade, que tudo ficará bem se nós acreditarmos, tudo ficará bem se nós acreditarmos em tudo. Em tudo. Meus irmãos, por mais assustador que pareça, não era diferente no tempo do profeta Elias. Naquele tempo de luta, de dificuldades, de problemas, de escassez, de alimento, de chuva, de água, de pão, as pessoas acreditavam de tudo um pouco. As pessoas criam no Deus de Israel, mas criam em todos os outros deuses que estavam em volta deles, inclusive Baal. As pessoas do tempo de Elias esqueceram um princípio que Deus deixou claro para eles, antes mesmo deles entrarem na terra prometida, registrado em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4, que diz para nós: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sendo assim, igreja, esse texto que está diante de nós nessa noite tem o objetivo de mostrar para nós em quem eu, que estou aqui em cima, você que está sentado aí, acompanhando esse sermão, esse texto vai mostrar para nós em quem nós de fato devemos colocar a nossa confiança, em quem de fato nós devemos depositar a nossa fé, em quem de fato nós precisamos entregar as nossas vidas e a nossa confiança, independente do tempo e das circunstâncias das quais nós estivermos vivendo. É isso que esse texto vai apresentar para nós nessa noite. E se pudéssemos recapitular aquilo que vimos até agora, algo comum que nós fazemos aqui, essa série que diz para nós como ser fiel a Deus em tempos difíceis, olhando para a vida do profeta Elias, já mostrou para nós que Deus
resolveu chamar um homem estranho, com roupas estranhas, com hábitos estranhos, e que morava num lugar estranho, da qual, se você procurar no mapa, a cidade de Tisbé, sabe o que você vai encontrar? Nada. Então, esse homem que não era nada para a sociedade, Deus o levantou para ser resposta da parte de Deus para o mundo na sua época. E é esse homem que Deus levanta e coloca ele na brecha entre ele e o seu povo. Mas por mais que nós muitas das vezes nos colocamos na brecha, certo é fato que muitas das vezes nós vamos enfrentar a solidão. Muitas das vezes nós vamos enfrentar a escassez. E Deus pegou esse homem e sustentou ele a partir da realidade de ser alimentado por corvos. De repente, essa torneira fechou. E Deus fez com que esse homem andasse 150 quilômetros a pé para mostrar para uma viúva quem era o seu Deus. E depois de ser sustentado pela viúva, experimentar um milagre maravilhoso, Deus agora nos mostra uma outra face, uma outra realidade da vida desse profeta. Quem está comigo, diga amém. Então, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas nessa noite e colocarmos em prática na nossa vida em relação ao Deus de Elias? A primeira coisa, o primeiro ponto da nossa reflexão, quero que você muita atenção comigo hoje, é que o Deus que permite dias difíceis em nossas vidas. Vou repetir. O Deus que permite dias difíceis em nossas vidas. Olha comigo, por favor, irmãos, o verso 17, mais uma vez. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que aconteceu o que, irmãos? Ele morreu. Se você está acompanhando essa série de reflexões, nós observamos que Deus fez um milagre maravilhoso na vida daquela mulher. Aquela mulher que estava prestes a morrer. Aquela mulher que estava prestes a enfrentar a morte. Aquela mulher que estava prestes a ver o fim dos seus dias se acabar. Ela viu Deus fazer um milagre maravilhoso através da vida do profeta. E diante de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, provavelmente aquela mulher depositou a sua fé no Deus de Israel, porque era um Deus que cuidava dos seus servos, do seu povo, e trazia recurso àquele que precisava. Mas de repente, irmãos, a tragédia chegou na vida daquela mulher. Depois de um tempo de paz, depois de um tempo de sustento, depois de um tempo em que não faltou provisão para ela, porque o texto diz para nós que a farinha não ia faltar e o azeite não se acabaria. Mas o tempo difícil chegou. O tempo complicado chegou. E o texto vai dizer para nós que o filho dela não só adoeceu, mas chegou a morrer. E aqui nós já tiramos a primeira lição nessa noite. Dias difíceis, meus irmãos, em primeiro lugar, eles nos levam a lembrar a fragilidade da vida humana. Esse Deus que nós cremos, esse Deus do qual nós declaramos a nossa fidelidade, é o Deus que muitas das vezes permite dias difíceis na nossa vida, para que eu e você entendamos como a nossa existência é frágil, como a nossa existência é passageira, como a nossa existência pode se acabar em tão somente um piscar de olhos. Mas uma coisa, meus irmãos, diante dessa incerteza e da fragilidade da nossa existência, é que a vida da qual eu e você vivemos nesse mundo é uma vida completamente, plenamente incerta. Pare para pensar comigo, irmãos, nesse momento. Não precisa responder. Quantos planos você já fez? Quantos sonhos você já traçou? Quantas metas você já definiu? Quantas coisas lindas e maravilhosas você já mentalizou na sua vida e para a sua vida e quem sabe para a sua família?
Mas, de repente, meus irmãos, tudo aquilo que nós visualizamos, tudo aquilo que era perfeito, e principalmente até no papel, não aconteceu. Não veio acontecer. Uma dificuldade, um problema, um luto. Algo que nós não esperávamos, porque a vida incerta aconteceu, e tudo isso do qual nós planejamos foi por água abaixo. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13, ele diz assim para nós: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Porque esse Deus do qual nós servimos e colocamos a nossa confiança, Ele deixa claro para nós que nós vamos viver dias difíceis, dias complicados e dias de incertezas. Mas a segunda lição que eu quero tirar aqui com vocês, meus irmãos, nessa noite, ainda dentro desse primeiro ponto, é que dias difíceis muitas das vezes vêm para testar a nossa fé. Olha o verso 18 comigo, por favor, igreja. Verso 18 diz assim: então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Aquela mulher conheceu a Deus na cozinha, de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, a gente para pensar, quantos lugares são propícios para a gente conhecer a Deus? Talvez o melhor lugar para conhecer a Deus é na igreja. Talvez o melhor lugar para conhecer a Deus é no evangelismo. Talvez o melhor lugar para conhecer a Deus seja sentado na sua sala assistindo uma pregação. Mas essa mulher fugiu completamente da regra e conheceu Deus aonde, irmãos? Na cozinha. Foi na cozinha que Deus se revelou para aquela mulher. E por mais que ela tenha depositado a sua fé em Deus, essa mulher ainda não conheceu, ou ainda não havia conhecido, o Deus que faz questão de testar a nossa fé, para que essa fé possa crescer, para que essa fé possa se esticar, para que essa fé seja mais profunda, para que essa fé permaneça firme mesmo em dias sombrios. E em meio a essa fatalidade tão triste e complicada, essa mulher entrou em desespero. Sabe por quê, meus irmãos? O que ela era? O que, irmãos? Uma viúva, ok? E uma viúva que era pobre. Se coloque no lugar dela. Você acabou de perder o seu único companheiro. Você acabou de perder aquele que depois de crescido poderia dar esperança de sustento para você. E de repente, o homem de Deus do qual você recebeu na sua casa fez um milagre, seja o pivô da perda do seu filho. Essa mulher entra em desespero, mostrando para nós que muitas das vezes na nossa caminhada, nós entramos em desespero em dias difíceis. Nós entramos em desespero em tempos complicados. E quantas das vezes, meus irmãos, nesses dias que são difíceis, a gente não perde a fé, mas começa a duvidar se Deus de fato é bom para conosco. Se Deus de fato é bom para a minha vida, é bom para a minha realidade, é bom para a minha existência. Porque esse Deus, muitas das vezes, nos coloca em situações difíceis para testar a minha fé e a sua fé. Mas a terceira coisa que eu quero dizer,
A terceira coisa que eu quero destacar aqui é que dias difíceis nos levam muitas das vezes a buscar culpados para o nosso sofrimento. Olha o verso 18 mais uma vez, irmãos. Então, a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Meus irmãos, quem é o culpado da história toda? Quem é a igreja? Elias? Não, vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta, está sendo projetado aqui. Se ela está dizendo que Elias foi para lá para matar o filho dela, quem é o culpado da história? Elias. Elias, esse homem de Deus, esse do qual nós estamos acompanhando a história, passa a ser o vilão dela. Esse do qual nós estamos admirando a fé, a disposição, a obediência, esse que era o nosso herói até esse momento, passou a ser o vilão da história. Porque muitas das vezes, igreja, em nome de Jesus, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente tem que procurar um culpado. Nós carregamos isso no nosso coração. E nós podemos enxergar essa realidade em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer área da qual nós nos relacionamos com pessoas. Quando tudo dá errado, existe um culpado. Vamos contextualizar? O Brasil perdeu, tem um culpado. Porque todos nós passamos por essa realidade. O profeta Elias, que era uma bênção, passou a ser uma maldição. O profeta Elias, que era um sinal da bondade de Deus, passa a ser para a vida daquela mulher um sinal do grande juízo de Deus. Porque nos tempos difíceis, nós vamos procurar um culpado. Vamos rebobinar a fita da história da revelação? Voltemos para o início. Lá para o começo. Deus havia criado dois seres espetaculares, chamados Adão e Eva. E na comunhão com esses seres, no vivenciar com aqueles seres, Deus deu só uma única ordem para eles, meus irmãos: não coma do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim. Um pedido só. Mas a tentação da parte da serpente e a decisão do próprio coração de Eva foi tão grande que tomar daquele fruto proibido era algo inevitável para eles. E depois de comer daquele fruto e tomar consciência do seu pecado e da culpa que passou a habitar no seu coração, Deus chega para eles na viração do dia, no momento do qual era comum deles se encontrarem, e faz a seguinte pergunta: Adão, onde está você? E Adão se esconde. E depois de ser questionado o porquê ele havia tomado do fruto, o que Adão disse, irmãos? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. E quando questiona Eva, Eva vai dizer o quê? A culpa é da serpente. Quem criou a mulher? Deus. Quem criou a serpente? Deus. Quem botou o fruto no meio do jardim? Deus. Então a culpa é de quem? Deus. Pararam para perceber? Porque sempre nós vamos buscar um culpado para os nossos problemas. A gente tem dificuldade de olhar no espelho e dizer assim: eis aí a culpa de todos os meus problemas. Eis aí o protagonista de todas as minhas dificuldades. Porque nós sempre vamos olhar, não para dentro de nós, mas para fora de nós, buscando o culpado dos nossos problemas. Foi isso que essa mulher fez. Homem de Deus, por que você veio aqui para matar o meu filho? Por quê? Só faltou ela dizer: eu estava vivendo tão bem na pobreza, não tinha mais nada para comer. Mas, meus irmãos, o Deus que permite dias difíceis, o Deus que permite dias complicados,
mostra para nós e nos leva a refletir que a fragilidade da vida mostra para mim, para você, ensina para mim, para você a valorizar aquilo que de fato importa. Quando nós olhamos para a fragilidade da vida, e muitas das vezes o perder de pessoas que são essenciais e importantes para nós, eu e você começamos a considerar aquilo que de fato importa para nós. Não é os bens que conquistamos, não é a fama que carregamos, não é o respeito que nós temos, mas as pessoas que são tão caras para nós. Mas observe comigo, que o Deus que permite dias difíceis quer nos ensinar e quer nos levar, mediante essas situações tão complicadas, a uma fé profunda, diferente, completamente firme em dias complicados. Mas esse Deus que permite dias difíceis quer nos ensinar que a gente não olhe os culpados, mas confiemos, independente da circunstância, na pessoa dele e naquilo que ele quer para nós. Está comigo? Diga amém. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da nossa reflexão nessa noite: pare para pensar comigo, por favor, que o Deus de Elias é o Deus que ouve as nossas orações. Esse Deus do qual Elias está apresentando para aquela mulher, o Deus que ele está apresentando para o povo de Israel, ou se preparando para apresentar, é o Deus que de fato escuta, ouve e principalmente atende às nossas orações. Se existe uma coisa que nós precisamos concordar nessa noite, que nós só estamos aqui porque confiamos que Deus pode nos responder. Porque se nós não confiamos nessa realidade, o que nós estamos fazendo aqui, igreja? Para que nós nos reunimos? Para ser tão somente um ajuntamento religioso? Não, meus irmãos, nós estamos aqui porque cremos que o nosso Deus não é uma energia, não é uma força, mas é um Deus pessoal que se relaciona conosco e responde às nossas orações. E a Bíblia vai mostrar para nós que os homens de Deus que antecederam a cada um de nós aqui, eles carregavam consigo essa confiança. Quando olhando para o texto de Daniel, capítulo 9, verso 18, em meio a uma oração cheia de fervor, cheia de entrega, cheia de intensidade, da qual Daniel clamava pelo seu povo, ele diz assim para nós: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que chamamos pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos nas tuas muitas. É por isso que você está aqui essa noite. Não porque nós somos bons, não porque nós somos pessoas perfeitas, não porque nós não temos falhas e dificuldades das quais precisamos melhorar, mas nós estamos daqui porque confiamos num Deus que responde pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. É por isso que estamos aqui, meus irmãos. E se isso é verdade, e eu quero que você concorde comigo, amém? Há lições que nós precisamos tirar aqui nesse segundo ponto. A primeira lição que eu quero tirar com você, em nome de Jesus, eu quero falar ao seu coração nessa hora. Em momentos, meus irmãos, difíceis, não discuta, não piore as coisas, mas leve os seus problemas ao... Não quero ouvir de vocês. Leve os seus problemas ao Senhor. Olha comigo, por favor, o verso de número 19, que o texto vai dizer para nós. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Como nós observamos, esse profeta ele passou de herói a vilão. E nesse momento tão difícil e complicado da vida de Elias, ele entendeu duas coisas na história dele.
o que é ser profeta e o que é ser pastor. Porque, meus irmãos, eis algo que é completamente complicado. Aquele que é líder, não só pastor, mas aquele que é líder, que lidera pessoas, ele vive numa linha muito fina. E essa linha muito fina torna você ou um grande herói ou um grande vilão rápido. Como uma velocidade de uma Ferrari. Você passa de uma pessoa que é uma bênção para ser uma pessoa que é uma maldição. Porque muitas das vezes, temos que carregar culpas de formas injustas. Muitas das vezes, temos que carregar ofensas de forma injusta. Muitas das vezes, por não ter um culpado mais adequado, a culpa cai sobre aquele que é líder. Porque somos ou bênção ou somos maldição. Existia uma frase, minha esposa está aqui de testemunho, que eu dizia para toda a igreja lá em Campos. Ah, pastor Will é uma bênção. Pastor Will é uma bênção. E eu sempre dizia a seguinte frase: eu sou uma bênção na sua vida até. Eu sou uma bênção para você até determinado ponto. Ensinando a seguinte questão: não coloque a sua confiança em mim. Não coloque a sua expectativa em mim. Porque assim como você, eu sou falho como você. E é isso que o profeta Elias experimenta. O homem veio para a casa daquela mulher, irmãos, trouxe a providência para ela. Mas aconteceu um problema, ele passou a ser o quê? E a culpa era de quem? Dele. Mas existe um princípio que eu quero considerar com vocês, que é todas as vezes, meus irmãos, que nós somos acusados, todas as vezes que a culpa vier sobre nós, não discuta, não aumente o problema, mas pegue esse problema e leve para quem? Para quem, igreja? Me mostra no texto, sua Bíblia está aberta no verso 19, que momento Elias discutiu com essa mulher? Que situação desse texto Elias discutiu com ela? Em que momento Elias chegou para questionar? Que isso, mulher? Você está me colocando uma culpa que não é devida. Mas Elias não falou nada. Pegou a criança, subiu para o seu quarto e abriu o bico. Mas abriu o bico com quem? Com Deus. Com Deus. Se a gente sair daqui nessa noite entendendo só esse princípio, eu vou ficar feliz a semana toda. Não discuta, não entre em discussão, mas pegue os problemas e leve para Deus. Para Deus. A segunda coisa, a segunda lição que eu quero tirar nesse segundo ponto, é que em tempos e em momentos difíceis, entenda que nem sempre nós teremos todas as respostas. O verso 20 vai dizer assim para nós: então clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Ele era profeta, homem de Deus, fazia milagre da parte de Deus, mas não tinha todas as respostas. E por que a gente quer ter todas as respostas? Por que em toda conversa a gente quer ter a resposta? Por que em todo problema a gente quer ter a solução? A gente precisa ter humildade de colocar diante de Deus a seguinte coisa: eu não sei resolver, eu preciso de ajuda. Eu não sei solucionar, eu preciso da tua mão. Senhor, eu sou o homem do qual o Senhor levantou para essa geração, mas a mulher está com um problema e eu não tenho resposta. Elias não acelerou o compasso de Deus e pulou na frente da mulher e disse assim: olha, mulher, eis o profeta que diz para você, o seu problema é que você e seu filho estavam em pecado. Elias disse: eu não sei. Eu não sei resolver
esse problema. E todas as vezes quando a gente não sabe resolver os nossos problemas e clamamos a Deus por sabedoria, Tiago vai dizer para nós que ele não nega aquele que pede o que, irmãos? Sabedoria. Mas a terceira lição que eu quero tirar com vocês é que em tempos difíceis, ouse confiar no Senhor. Olha o verso 21 comigo, por favor. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a esse menino. Se você ler a sua Bíblia, pega 1 Reis 17 e volta. Vai voltando. Esquece Jesus, esquece a revelação da parte de Deus, da pessoa de Jesus, e olha para trás. Que relato existe na Bíblia de ressurreição? Que relato existe na Bíblia que Deus ressuscitou um morto? Que relato existe na história da revelação de Deus, que Deus, a partir da oração de um homem, que como nós vimos na primeira reflexão, era alguém igual a nós, sujeito às mesmas paixões, Deus pegou e ressuscitou uma pessoa? Não tem. Não há relatos. Mas diante daquela situação, Elias ousou confiar em Deus. Ele ousou colocar a sua confiança em Deus. Elias ousou sair da caixinha da religiosidade e pedir a Deus algo inédito. Igreja, em nome de Jesus, sabe por que a gente não experimenta muita coisa nos tempos de hoje? É porque nós mesmos limitamos a Deus. A gente não experimenta muitas coisas no tempo de hoje, é porque nós mesmos colocamos limitadores em Deus. A nossa fé, ela só vai àquilo que o nosso nariz e os nossos olhos enxergam. E Elias, completamente diferente da realidade, fala assim: Senhor, ressuscita esse menino. Faz algo diferente. Faz algo que o Senhor nunca fez. O que falta para mim, irmãos, e o que falta para nós muitas das vezes é ousadia. É ousadia. Eu carrego na minha Bíblia uma frase de um missionário chamado William Carey, missionário batista do século XVIII, na Índia. Ele diz 3 frases da seguinte maneira: peça grandes coisas a Deus, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Será que a gente tem condições de fazer essa oração? Pedir grandes coisas, esperar grandes coisas e fazer grandes coisas? Na minha geração, eu vivo num tempo que eu tão somente olho para trás, para aquilo que as pessoas fizeram. Eu quero viver num tempo onde a minha geração experimente coisas de Deus. Eu quero viver um tempo de que quando nós passarmos, a geração que vier vai contar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu quero viver um tempo em que eu vou parar de ler a história da igreja e a história dos avivamentos e vão começar a experimentar as coisas que Deus tem para nós. Mas isso só vai começar a acontecer quando nós sairmos da caixinha e começarmos a confiar em Deus. Começarmos a confiar em Deus. Último ponto da nossa reflexão nessa noite. Amém, irmãos? Quem é de fato, então, o Deus de Elias? O Deus de Elias, meus irmãos, é o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que ressuscita sonhos. Olha o verso 21 e o verso 22, por favor. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a esse menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele fez o quê? Viveu. E Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa e entregou à mãe dele e disse: veja aí o seu, está aí, seu sonho ressuscitado.
Porque o Deus de Elias é aquele que ressuscita sonhos. Talvez o Deus de Elias quer visitar a sua vida nessa noite e ressuscitar sonhos que você já enterrou há muito tempo. Talvez o Deus de Elias quer visitar o seu coração nessa noite e reacender muitas das chamas ministeriais que talvez estão fumegando o seu coração. Porque o Deus de Elias é o Deus que ressuscita sonhos. Mas em último lugar, o Deus de Elias é aquele que honra aquele que é fiel a ele. O Deus de Elias é aquele que honra aquele que a ele é fiel. Olha o verso 24, vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Então, a mulher, vamos juntos? Começar de novo? Então, a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aqui eu já entro em desespero. Aqui eu já começo a questionar o meu coração, a me perguntar: será que a palavra de Deus na minha boca é verdade? A palavra de Deus é verdade, amém, irmãos? Mas será que ela é verdade na minha boca? Será que ela é verdade na sua boca? Será que ela é verdade na sua vida, na sua história, na sua existência? E essa mulher vai dizer algo maravilhoso para nós. Agora eu sei também que ele é o quê? Homem? Deus. Eis aí o melhor reconhecimento que a gente pode ter nessa vida. De sermos reconhecidos, não pela beleza que nós temos, ser reconhecido pelos bens que nós possuímos, ser reconhecido pelos livros que nós escrevemos, ser reconhecido pelos partidos dos quais nós confiamos e votamos, ser reconhecido não pela personalidade que nós possuímos, mas ser reconhecido se servimos a Deus ou não servimos. Olha só. Será que as pessoas podem olhar para nós e quando nós não estamos presentes apontar: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus? Será que no nosso trabalho as pessoas podem, quando nós não estamos naquela rodinha, dizer: aqui estava um homem de Deus, aqui estava uma mulher? Esse é o melhor reconhecimento que a gente pode ter nesse mundo. Ser servos de um Deus que é vivo e que é verdadeiro. A grande pergunta é: o Deus de Elias é o seu Deus? O Deus de Elias é o meu Deus? O Deus de Elias é o nosso Deus? Se não for, hoje é a noite de você se entregar a esse Deus, de você colocar a sua confiança nesse Deus e de você viver o resto dos seus dias para servir a esse Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Certo é, Pai, e verdade que somos carentes, ó Pai do Senhor. Perdoa todas as vezes, ó Pai, que nós perdemos a confiança em Ti. Perdoa todas as vezes que nós não nos entregamos de corpo e alma para Ti. Como nós dissemos aqui, ó Deus, chega de viver do passado. Chega de viver das histórias espetaculares dos homens de Deus. É hora de nós vivermos a nossa própria história, Deus. E para vivermos essa história, o primeiro passo é dado nessa noite, de nos entregarmos ao Senhor. Que o nosso coração seja um altar do Senhor, Deus. Que a nossa vida seja uma habitação do Senhor. E que possamos ser reconhecidos nesse mundo como homens e mulheres que servem a esse Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.